Graça e paz, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias. Boas notícias, o Evangelho de Jesus Cristo registrado por Mateus. Chegamos ao capítulo 12, o 12º capítulo, em que um evento interessante acontece aqui e uma verdade é trazida à tona no que diz respeito ao pecado. Mas vamos à leitura do texto primeiro. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: Este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: Este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: Todo reino dividido contra si mesmo está arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Graças a Deus pela sua palavra e que o Santo Espírito de Deus nos ilumine nesse momento, na nossa breve reflexão. Não pretendemos esgotar o tema aqui da questão de possessão demoníaca ou da natureza dessas entidades conhecidas na Bíblia como demônios. Mas é fato que os cristãos, de um modo geral, não têm muitas dúvidas quanto à realidade dessas entidades, desses seres de natureza espiritual, que, por motivos diversos, né, acabam se valendo do ser humano para obter contato com a nossa realidade, né? com a nossa, com a nossa, com o nosso plano existencial, por assim dizer, né? As pessoas gostam dessa palavra, né? Do plano existencial. Mas esse homem aqui está endemoniado. O curioso é que nós estamos falando do povo de Israel, nós estamos falando do povo judeu, nós estamos falando do povo que recebeu a lei. Né? Nós estamos falando de pessoas que tinham uma cultura religiosa, uma formação religiosa e uma vida religiosa de um modo geral. É triste quando olhamos na Bíblia, nesse período específico, né, da manifestação de Jesus Cristo, da revelação de Jesus como o Cristo de Deus, o ambiente naquele território era. Vendo o texto aqui, observando, se vê que tem muitos endemoniados, multidões de famintos, doentes, enfermos, desesperados. A situação não era a das melhores. O cristão gosta de olhar para o passado e tentar vislumbrar uma época melhor ou superior. Não, o cristão, não, todos de um modo geral, não. Antigamente é que era bom. Não, não era nada fácil naqueles tempos. Nada era fácil naqueles dias. A nação estava se esfacelando. A nação estava se desestruturando no mesmo momento em que algumas forças queriam ocupar o poder. Queriam ocupar o poder. Mas Jesus vem proclamando o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, a proposta de Deus para a salvação do seu povo e da humanidade, nem sempre estava em sintonia com as expectativas desses judeus. E após Jesus apresentar-se como Senhor do sábado, ele curou um homem na sinagoga num dia de sábado. E foi um escândalo, né? Os fariseus ficaram indignados, ficaram revoltados, já estavam até pensando, já estavam conspirando em matar Jesus. Jesus sai daquele lugar, Jesus se afasta daquele lugar,
daquele povo e segue o seu caminho, segue o seu ministério. Ele saindo, se afastando da sinagoga onde realizou o milagre, onde o homem que tinha aquela mão, aquele braço atrofiado, foi curado, né? Foi restaurado a sua vida social, profissional. Jesus se afasta. Quando Jesus se afasta, trazem para ele, trazem até Jesus um endemoniado. E esse endemoniado, ele é um homem, ele é cego e ele é mudo. Esse homem perdeu a visão e esse homem perdeu a fala. A presença dessa entidade na vida desse indivíduo causou um problema neurológico, causou uma dificuldade crônica. Esse homem perdeu a capacidade de enxergar e também perdeu a capacidade de falar. É curioso, né? Várias dessas pessoas que são apresentadas para Jesus, eles são judeus. A minha perspectiva, a minha ideia é que, diante de tamanho sofrimento, diante de tamanha miséria, diante de uma situação em que o culto oficial estava tomado por pessoas, por indivíduos, né, que não eram os mais tementes a Deus, não eram nem os mais apropriados para exercerem aquela atividade. É possível, eu entendo, eu penso assim, é possível, é crível que, com a presença do Império Romano, com a grandiosidade que Roma gostava de exibir diante dos povos conquistados, os seus soldados, os seus oficiais, os juízes, os interventores, os magistrados, a toda a pompa, toda a circunstância. E com Roma, também os cultos, o culto ao imperador, uma série de coisas. Na cidade de Jerusalém havia uma série de conflitos, havia dificuldade. Os romanos evitavam algumas coisas, porque os judeus, de um modo geral, eles eram muito sensíveis à idolatria. Mas não imagine que no entorno, pelo menos da cidade, os templos pagãos, os cultos pagãos, os mestres pagãos, né, os sacerdotes pagãos, também se faziam presente naquela região. Também se faziam presente na vida dos romanos. Se por um lado nós vemos soldados, oficiais romanos procurando a verdade de Deus na fé dos judeus, é bem possível que nós tenhamos presenciado judeus buscando alguma resposta em outras práticas, em outros cultos. É bem possível. É bem possível. Porque no momento de miséria, a miséria se apresenta de fome, de desespero, muitas pessoas tendem a abandonar as suas convicções no que diz respeito a Deus. Ah, Deus não quer me ouvir. Ah, se Deus me ouve, Ele não quer me responder. Se Deus se importasse com a minha vida, com a minha família, com o meu povo, Ele já teria feito algo para mudar a nossa situação. Ou pelo menos teria nos dito o quanto tempo, ou por quanto mais tempo nós teremos que suportar tudo isso. Que mal há em procurar tal pessoa, que mal há em procurar tal procedimento, que mal há em procurar tal lugar. O mal há é que a palavra de Deus impõe àquele que crê em Deus uma série de restrições, inclusive de natureza espiritual. Não é só uma questão de roupa, não é só uma questão de vocabulário, né? Não é só uma questão de alimentação, não. Há uma série de restrições, de natureza espiritual. O Deus que se apresenta, o Deus que se revela, né? O Deus que se mostra, o Deus que se expõe, o Deus que manifesta a sua presença, a sua vontade, o seu poder,
ele impõe uma série de restrições para garantir que o indivíduo viverá em plena comunhão com ele, em plena comunhão com ele. Eu interpreto que boa parte dessas pessoas, principalmente aqui, esse homem que é apresentado como endemoniado, ele não é apresentado como judeu, ele não é apresentado como gentil, isso é da cultura, da época, da região. Né? Um rico, um pobre, não é nem homem, né? É a condição social dele, ou a condição espiritual dele, um pecador, uma mulher pecadora. Né? A mulher já era tratada como um ser inferior. Né? Então, uma mulher pecadora. Né? Então, um homem, um endemoniado, nem homem ele é. Ele é tratado, ele é visto aqui pelas pessoas que o levam, num ato de compaixão, né? Num ato de desespero. Não há explicação aqui no texto. O texto não explica, mas eu entendo que essas pessoas procuraram práticas que a Bíblia condena. Procuraram atividades espirituais que são condenadas pela Bíblia, que são condenadas pela palavra de Deus. Por quê? Porque não funcionam. Porque não funcionam. Porque não são expressão da verdade absoluta de Deus em relação ao propósito dele para com a sua criação. Para com a sua criação. De um modo geral, os cristãos temos o conceito, a ideia de que esses demônios, a palavra demônio, né, tem uma conotação de divindade, de ser espiritual. Né? Mas tanto para os judeus como para os cristãos, a palavra demônio está vinculada a seres espirituais rebeldes contra Deus, desobedientes a Deus. E é um completo mistério, né? É um completo mistério esse procedimento, esse ato em que essa entidade se ocupa, né, de ocupar a consciência humana. E havendo um conflito, havendo um despreparo, né, a pessoa fica nessa condição deplorável. Aqui não queremos nos envolver em procedimentos de espiritualidade vinculados a manifestações religiosas A, B, ou C ou D. Não é disso que eu estou falando, tá? Não tenho nenhum interesse em criar confrontos ou conflitos desnecessários. Esse endemoniado aqui que a Bíblia apresenta, na minha perspectiva, trata-se de um fracasso numa proposta de espiritualidade com vistas a um resultado para suprir uma carência que havia naquele momento. Então esse homem procurou alguma prática, não estando devidamente preparado, se envolveu em alguma prática e o resultado foi desastroso. Resultado desastroso. Estava debaixo da influência, estava debaixo do poder, tornou-se prisioneiro de uma entidade espiritual sem que tenha recebido nenhum benefício, porque há alguns momentos em que a palavra de Deus nos mostra algumas pessoas nesse ato endemoniadas que desenvolveram habilidades de adivinhação e por aí afora. Talvez esse homem tivesse em busca de dons proféticos. Porque a profecia, o profeta, ele é descrito na palavra de Deus como vidente às vezes, como aquele que enxerga principalmente o futuro. Eu discordo, porque a busca da visão espiritual, da compreensão espiritual, o ser humano, quando a sua consciência entra numa sintonia com o propósito de Deus, discernir exatamente o que é o futuro em relação ao plano de Deus e o que é o presente em relação ao plano e o propósito de Deus é um tanto complicado. O vidente é aquele que enxerga além.
né? Além dos atos, além das palavras, além dos propósitos declarados, além dos acontecimentos aparentemente comuns do dia a dia. Aquele que tem o vidente, o profeta, Navi, a palavra mais ou menos é essa, ele tem, me desculpa, a minha não tem um domínio da pronúncia das palavras no hebraico. Tentaremos resolver isso mas com o tempo. Esse homem, ele é imbuído de uma consciência ampliada, né? Um estado alterado de consciência que permite compreender o propósito de Deus nas circunstâncias do dia a dia da vida do indivíduo, da família e do próprio povo, da própria nação e também da humanidade. Então, o profeta, ele é alçado, porque só é profeta aquele que o Espírito Santo reveste com essa capacidade, com essa habilidade, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo não permite que a estrutura mental do indivíduo se deteriore. Deus a ninguém enlouquece. Deus não retira a sanidade. Deus é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que dá vida, é aquele que sustenta a vida. Mas, na perspectiva de compreensão do que é o profetizar, ou do que é enxergar além, está isso, a visão espiritual. A Bíblia não fala de um dom dessa natureza. Está tudo relacionado à capacidade intelectual humana, a consciência humana que se amplia pela presença do Espírito Santo, de acordo com o propósito de Deus, e a pessoa é capaz de discernir, de entender. Esse é um ministério dado por Deus. Isso é decorrente da presença do Espírito de Deus. Não é errado desejar, não é errado se preparar. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, né, os profetas eles tinham uma preparação, o que envolve a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do agir de Deus, o estudo das profecias, conhecidas até então. Mas eu entendo que esse indivíduo aqui é uma daquelas muitas pessoas que tentou se valer de um dom que a ele não foi concedido e tentou desenvolver essa habilidade através de práticas questionáveis e se viu nessa condição trágica. Nós conhecemos pessoas que tentaram e se envolveram em situações terríveis. Algumas vivem no auto-engano, né? Outras não só se iludem, mas como gostam de iludir outras pessoas. Não querendo interferir na vida de quem quer que seja. Mas é bem possível, é quase certo, que esse indivíduo queria enxergar além. Ele queria vislumbrar os céus, ele queria ter visões espirituais, ele queria ter um discernimento das coisas eternas. Ele queria estar apto a proclamar a palavra de Deus, a verdade de Deus. E não buscou os meios regulares ou autorizados pela palavra de Deus. Ele buscou através de outros meios. E tanto buscou através de meios equivocados que a sua visão foi retirada e a sua fala, ele foi emudecido. Algumas pessoas querem tanto enxergar além que se tornam cegas, obcecadas. Querem tanto falar de acordo com a palavra de Deus ou ministrar debaixo da graça e da unção do Espírito Santo, que seria melhor que se calassem. Esse homem aqui está totalmente embaraçado, totalmente dominado por uma presença maligna, totalmente escravizado, desmoralizado, humilhado por essa entidade espiritual.
E os seus amigos, porque ele tinha amigos, né? Provavelmente a família, os seus irmãos, o levaram até Jesus. E Jesus liberta esse homem de maneira que ele é curado da cegueira e da mudez. Ele volta a enxergar. Ele volta a falar. E ali ele glorifica a Deus. E ali ele contempla com os próprios olhos a revelação de Deus para a humanidade. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias, está ali diante daquele homem. A cegueira dele é retirada. Ele pode glorificar a Deus pelo que ele vê, pelo que na vida dele acontece. Ele pode falar: eu contemplei, eu vivi a graça de Deus na minha vida. Esse fato é colocado aqui para, de uma maneira dramática, mostrar a realidade espiritual na qual estava a própria nação de Israel, o próprio povo de Israel, os próprios líderes de Israel. Principalmente os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, a elite, que se apresentava como pastores de Israel, guias de cegos. O ato de curar esse homem da cegueira, ele implica em mostrar que a nação, através dos seus líderes, estava cega para o que Deus estava realizando no meio deles, através de Jesus Cristo. Preocupados com coisas outras, mas incapazes de enxergar o agir de Deus naquele momento. Tanto é que você imagina, você pode imaginar, não tem problema você imaginar, uma pequena multidão em torno de Jesus. Esse homem, reconhecidamente doente, reconhecidamente endemoniado, incapaz de falar, incapaz de enxergar, é curado. O povo começa a falar, não os discípulos que estavam com Jesus, mas o povo que veio, a multidão, porque o povo gosta de se aglomerar. O que está acontecendo aí? O que foi? É o mudinho, é o cego, é o cego, é o cego, queria ser profeta? O milagre acontece e o povo começa. Não é esse o filho de Davi? Não é esse o Messias? Falando de Jesus, filho de Davi, é uma daquelas expressões, é um dos títulos messiânicos, é um dos títulos relacionados ao Messias de Israel. Mas não é esse o filho de Davi? Porque exorcistas havia também naqueles dias. Nunca foram respeitados. Nunca foram muito respeitados porque o exorcismo daquela época era uma coisa meio que insana. Se bem que nos dias de hoje muitas coisas insanas acontecem. Contrariando muito do que se faz hoje, Jesus simplesmente cura e liberta aquele homem que estava endemoniado. Não levou uma hora, não foram duas, não teve discurso, não teve. Simplesmente restaurou aquela vida. Você está curado, você está livre. Você está livre. Aí você percebe aqui no texto que há um grupo de fariseus, tentando desfazer a obra de Deus, tentando desacreditar o Cristo de Deus. E como é que é possível desacreditar um milagre realizado diante do olhar de tantas testemunhas? Interessante que os fariseus, interessante que esses religiosos, olha como a pessoa consegue deturpar os acontecimentos. Deus está libertando um do povo, um filho, está sendo restaurado, está sendo curado. E os fariseus começam a falar. Ele expulsou o demônio, mas não foi pelo poder de Deus. Ele está expulsando por Beelzebul. Ele
ele está debaixo de outro demônio. Está dizendo que Jesus está endemoniado. Está dizendo que Jesus só expulsou aquele demônio que cegava e emudecia o homem, porque Jesus estava endemoniado, um demônio mais poderoso. Os judeus não gostavam muito de falar Satã, né? Beuzebu. Beuzebu é um dos nomes que aparece aqui na Bíblia e também na história, nas tradições de Israel, tem uns cinco nomes que são usados na Bíblia, que são uma referência a Satanás, a Lúcifer, né? O maioral, ou aquele que domina sobre essas entidades. E Jesus, conhecendo a índole, o caráter, as palavras desses homens, os pensamentos, conhecendo o caráter vil, Jesus faz essa exclamação: como pode Satanás estar lutando contra Satanás? Não. O que vocês estão vendo aqui é o Espírito de Deus inaugurando a chegada do reino de Deus, trazendo libertação aos cativos, trazendo visão aos cegos, tirando da prisão os oprimidos, dando vida aos mortos. E nós chegamos aqui ao conceito de pecado imperdoável. Os tradutores aqui colocam, né, o pecado, as narrativas já colocam aqui no começo do texto, pecado imperdoável, o pecado contra o Filho de Deus, o pecado contra o Espírito Santo. A incapacidade de reconhecer a Deus como Deus. Ou talvez pior, atribuir os feitos misericordiosos de Deus a Satanás, ao inimigo. E Jesus começa a esclarecer a mente do povo. Porque, quer as pessoas gostem ou não, os fariseus tinham uma influência, uma influência sobre o povo. Porque, para a mentira prosperar, o povo deve ser mantido na ignorância. O povo deve ser mantido na falta de conhecimento. Você não vê nenhum fariseu curando um cego. Você não vê nenhum fariseu expulsando um demônio. Você não vê nenhum fariseu ressuscitando um morto. Você não vê nenhum fariseu purificando ou curando um doente. Você só vê na Bíblia o fariseu criticando a obra de Deus. Você só vê o fariseu criticando Jesus Cristo e os discípulos de Cristo. Porque oram, ou como oram, ou se vão numa ceia, numa refeição, num jantar, mas por que estão comendo? Por que não estão jejuando? Os fariseus nunca estão satisfeitos. Na verdade, o fariseu, ele tem um compromisso aqui com a instituição templo. Ele tem um compromisso aqui com a autoridade recebida, ou a autoridade decorrente de pertencer a uma estrutura político-religiosa. Mas a consciência de Deus, ele já perdeu há muito tempo. O fariseu não está em nada diferente em termos espirituais, do que o homem que foi levado a Jesus Cristo. Esse grupo. Você pode falar todos de um modo geral. Não, todos não. Não são todos. Não são todos, mas esses que estão aqui, uma parte expressiva deles, eles estão lá para desconstruir
a obra de Deus. Então você que crê, você precisa aprender a selecionar. Você precisa aprender a se preservar. Você não precisa expor a sua fé, a sua confiança, a sua esperança a pessoas que não têm autoridade ou poder de te ajudar. A pessoas que só vão tentar te diminuir, desacreditar, te desanimar. Não, Deus não age assim, não, Deus não age assim, não, Deus não age assim. Como Deus age, isso é com Deus. Deus age de acordo com o plano que ele estabeleceu. E acreditar que a sua vida faz parte desse plano não é pecado nenhum. Na verdade, esse é o convite feito por Cristo Jesus. E Jesus começa aqui uma parábola, um ensinamento, né, falando de... ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte, roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a casa. E depois, os crentes inventaram um negócio de amarrar, né? Tá amarrado, tá amarrado. Não faz nenhum sentido, tá? Não faz... Isso é uma insanidade que se estabeleceu aí uns anos, porque não tem... nós não conseguimos explicar muito bem a natureza dessas entidades espirituais. Criamos na nossa imaginação uma série de conceitos e ideias, né, para sustentar as nossas ações e a coerência dos nossos atos. Mas Jesus está contando simplesmente, ele está contando uma história, uma parábola para ilustrar o acontecimento. Né? Porque é uma questão de poder espiritual, é uma questão de domínio, é uma questão de onde o reino de Deus se apresenta, onde o reino da luz, da vida se apresenta, as trevas se dissipam, as trevas desaparecem, se afastam, são lançadas para fora. E Jesus fala assim: quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. O cristão, ele tem que tomar uma posição. Chega um momento, se bem que eu defendo, cada um vive do jeito que bem entende, mas a palavra de Deus nos convida a tomarmos uma posição. Não dá para sermos indiferentes a tudo. Há limites, nós precisamos respeitar esses limites. Se Jesus é o nosso Senhor e Cristo, Jesus é o nosso Senhor e Cristo, ponto, acabou. Não há espaço para mais ninguém. Não há espaço para absolutamente mais ninguém. Absolutamente mais ninguém. Na perspectiva de espiritualidade, de crescimento espiritual, a verdade é que, como esse que ficou cego e mudo, muita gente quer cortar caminho. Muita gente quer criar um atalho. Nada de vida dedicada ao Senhor. Não precisa estudar tanto, o Espírito na hora vai falar. Não, precisa estudar sim. Precisa dedicar-se sim. Precisa obedecer sim. Precisa tomar uma decisão? Sim, precisa tomar uma decisão. Porque o que tem destruído muitas vidas, já há um bom tempo, é a indecisão. É a indecisão. É a mania de não, tá tudo bem, não, tudo é bom. Não é. Existe um mal no mundo, sim. Existe um mal no mundo além da compreensão do ser humano. Existe um mal no mundo além da maldade do próprio humano. Existe um mal no mundo que se apresenta oferecendo poder
capacidade, mas que ele não é capaz de entregar. Capaz de oferecer, mas não é capaz de entregar. Porque todas as coisas pertencem a Deus. Deus é o criador de todas as coisas. As nossas vidas, por definição, por natureza, pertencem a Deus. Não existe absolutamente nada em práticas ocultas. Não existe absolutamente nada que possa ajudar o cristão. Não existe absolutamente nada. A única coisa que você vai encontrar lá é humilhação, desprezo, perder a visão de Deus, perder a compreensão da graça, da glória e do amor de Deus em Cristo Jesus. É o que essas práticas tentam fazer na vida dos indivíduos e das pessoas. E Jesus fala aqui, entra no assunto, entra direto aqui. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está dizendo aqui. O que os fariseus estão falando é reflexo do caráter deles. É reflexo da cegueira espiritual, da perda da visão espiritual. E olha que eles eram até estudiosos, mas apegados aos mestres, a algumas tradições criadas e estabelecidas, todas com o propósito de ajudar. Mas a ambição pelo poder, o desejo de dominar sobre o povo, acabou corrompendo os ideais e os propósitos. Jesus está dizendo aqui, sim, há um limite. Há um limite. Há um limite. Por que todo pecado e blasfêmia contra o Filho de Deus, contra o Filho do Homem, é perdoado? Porque ele veio com o propósito de nos trazer a paz, de nos trazer o perdão. Todo pecado, toda blasfêmia será perdoado, porque Cristo se fez pecado por nós. Contra o Espírito Santo, ele diz que não, há um limite. Há um limite. Há um limite. Porque o Espírito Santo, ele vem para convencer o mundo da justiça, do juízo. O Espírito Santo tem um propósito específico de regenerar, de restaurar, de curar, de libertar, de transformar. O processo de adoção espiritual, de filiação, tem a ver com o reconhecimento da presença e da pessoa do Espírito Santo atuando continuamente na vida da igreja. Da vida da igreja. O Espírito Santo não busca reconhecimento para si. O Espírito Santo, tudo que ele faz, através da igreja, através de homens e de mulheres, dos profetas, dos sábios, dos santos, tudo que o Espírito Santo realizou e realiza nos dias de hoje tem o propósito de nos conduzir a Cristo Jesus. Ele não, é como se ele não buscasse glórias ou louvores a si mesmo. Mas ele nos conduz a Cristo Jesus. A salvação de Deus manifesta entre os homens. Então há limites sim. Há limite, sim. Há limite. Muitas pessoas tentaram romper e algumas estão rompendo esses limites. E eu tenho a impressão que algumas já foram muito longe. Já foram muito longe. Eu não sei dizer qual é o ponto, não sei qual é o limite
Isso parece ser algo relacionado a cada pessoa, a cada indivíduo, no momento da vida que ela está passando, ou, ou vinculado à sua compreensão, ao seu discernimento espiritual. Ao seu discernimento espiritual. Porque essa confusão do Espírito Santo com outros espíritos é presente hoje na vida da igreja. É presente hoje na vida da igreja. E isso, em algum momento, levará ao afastamento do Espírito Santo da vida dessas igrejas. Ou da vida desses indivíduos, dessas pessoas, desses homens e dessas mulheres. Por quê? Porque estão ultrapassando os limites. Estão confundindo a si mesmos e confundindo outras pessoas. Como é que o bem pode vir do mal? Como é que o mal pode vir do bem? Como é que o bom Deus faz coisas más? Como é que o demônio faz coisas boas? Como é que é possível isso? Quem inventou essa confusão? A falta de compreensão é decorrente da falta de submissão a Deus. A busca insana, arrogante, presunçosa, fraudulenta, é triste, estudamos a história da igreja, das igrejas, dos movimentos, né? E a quantidade de movimentos religiosos iniciados ou mantidos pela fraude é aterrorizante. É aterrorizante, é vergonhoso. Meu Deus, como esses homens, como essas mulheres têm coragem de expor tanta mentira, tanta fraude para as pessoas, simulando dons e habilidades ou a presença do Espírito Santo para entreter as multidões cegas por Satanás. Cegas por Satanás. Há um risco, sim. É preferível e é bastante salutar, na minha opinião, na maioria das vezes, que a pessoa tenha uma vida cristã normal. É possível experimentar tudo que Deus tem para você vivendo uma vida normal, uma vida de rotina, seu trabalho, sua família, seus negócios, seus empreendimentos. Uma vida cristã comum, uma vida cristã normal. Não uma vida de fantasia, de delírio. Eu quero ser como o apóstolo Paulo. Meu irmão, você não pode ser como o apóstolo Paulo. Porque já teve o apóstolo Paulo. Não há necessidade de outro. Eu quero ser como o apóstolo Pedro. Não precisa. Já teve. Você precisa aceitar que o que Deus tem para a sua vida é garantido por Ele. E não por você tentar ser aquilo que você não é capaz de ser ou não foi chamado para ser ou para realizar. Não faz parte do propósito de Deus? Mas quantas outras coisas maravilhosas fazem parte do propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas? Ninguém precisa viver fantasiando ou delirando, ou buscando em meios ou práticas alternativos, como eu lamento profundamente, e muita gente hoje está sendo conduzida a erro, né, nas questões espirituais, porque a igreja foi negligente em explicar, em esclarecer e em discipular de maneira correta e adequada aqueles que creem. Muito se falou, mas pouco valor se deu à pessoa do Espírito Santo, como aquele que cura, como aquele que restaura, como aquele que mantém a vida, o doador da vida, o que restaura a visão,
o que restaura a alegria, o que dá palavras, o que motiva, o que enche o nosso coração de maneira que possamos falar, de maneira a glorificarmos esse Deus. A igreja lá cometeu seus erros. O problema da igreja vai se acertar com o seu Senhor. O problema dos líderes. Responsabilidade deles. Se não obedecer, vão se acertar sim, vão se acertar. Espero que se arrependam, espero que todos se arrependam. Agora, isso não é desculpa para as pessoas se entregarem ao erro, se entregarem ao desespero, se entregarem à fraude. No tempo apropriado, no tempo devido, esse homem teria contemplado a glória de Deus. Ele teria contemplado o Verbo vivo, Cristo Jesus. Mas ele tentou antecipar. Ele tentou se apropriar. A glória de Deus, a graça de Deus, os dons de Deus não são tomados pela força. Não são tomados pela violência, são dons, eles são dados gratuitamente. Nós podemos buscar, nós podemos desejar, nós podemos nos preparar, nós podemos ter uma vida de devoção a Deus, de exercícios espirituais saudáveis, de maneira a exibirmos o nosso querer, o nosso desejo, mas isso não implica de maneira nenhuma numa obrigação da parte de Deus em conceder o que ele já, desde o início dos tempos, tem reservado para as pessoas que ele decidiu. Eu queria ter muito esse dom. Não é uma questão de querer, é uma questão de aceitar receber. E o que lhe foi dado não serve? O que Deus fez na sua vida não é bom o bastante? O que Deus realizou na sua vida não é o suficiente? Por que querer algo que não lhe diz respeito? Por que querer algo que não está em consonância com o momento em que você está vivendo? Todos nós contemplaremos a glória de Deus. Todos nós contemplaremos o Senhor ressurreto em glória. Todos nós o que cremos. O que o texto da palavra de Deus mostra é que existe um erro, sim, existe um erro, existe um perigo, e é real, e é presente, e é atual. Pessoas buscando algo que diz respeito exclusivamente à soberania de Deus. E tentando alcançar ou conquistar de uma maneira que não estão de acordo com a palavra de Deus. A cegueira estava não só no endemoniado, a cegueira também estava nos líderes do povo, nos pastores de Israel, nos pastores do povo, os fariseus, a mesma cegueira, incapazes de reconhecer o agir de Deus, ou pior, incapazes de se humilharem diante da verdade de Deus. Eis o Messias de Deus, eis o Cristo de Deus. Vamos nos submeter a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Para os fariseus, não. Para os fariseus, não. Para o fariseu, o reino de Deus tinha que se manifestar através deles. O Messias, o ungido de Deus, não, esse não nos serve. É possível pecar contra o Espírito Santo. É possível. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É algo mais complexo. É algo mais trabalhoso. Quem está aqui pecando contra o Espírito Santo não é o povo comum, não é a multidão. É uma hierarquia religiosa, uma estrutura religiosa poderosa naquela época, porque está aprisionada, cega
pela autoridade recebida, pelo poder recebido. Você, meu irmão, você não precisa temer pecar contra o Espírito Santo. Se você está vendo barbaridades, é porque são barbaridades mesmo. Não é porque a pessoa usa o nome de Jesus ou atribui ao Espírito Santo certas coisas que são totalmente incompatíveis com a palavra de Deus. Você é obrigado a se submeter à esquisitice, se submeter a procedimentos vexatórios e humilhantes, só porque alguém está dizendo que aquilo é obra de Deus. Não, a palavra de Deus tem aqui um padrão. Você está vendo como Jesus age com esse homem aqui. Jesus não humilha, Jesus não expõe, Jesus não massacra, Jesus não zomba, Jesus não ridiculariza, Jesus não faz graça. Jesus não faz graça. Tá? Jesus é a manifestação viva do amor de Deus, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é o propósito de Deus em ação na pessoa divina de Jesus o Cristo, que traz vida, que traz cura, que traz paz, que traz perdão, alegria, que traz renovação, restauração. Contemplemos mais a palavra de Deus. Contemplemos mais o agir de Deus através de Cristo Jesus. E observemos atentamente o que está acontecendo à nossa volta. Vamos observar atentamente. O que segue o padrão da palavra de Deus, o que segue o padrão do Espírito Santo, o que segue o plano estabelecido por Deus em sua palavra. E possamos viver em sintonia ou em comunhão com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Eu peço que Deus Todo-Poderoso te abençoe nesse dia, te traga paz, te traga consolação e que te traga também a coragem de tomar uma decisão. Você é de Cristo Jesus? Está na hora de abandonar certas coisas, certas práticas. Está passando da hora de abrir mão do que não te traz paz, não te traz alegria, não te traz vida, não te rouba a comunhão, te rouba a confiança na palavra de Deus, tem te roubado a alegria do perdão de Deus, tem roubado os seus sonhos de futuro, tem roubado, tem lançado pesadelos aterrorizantes na sua mente. Recorde-se que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Então você não precisa desse sofrimento para ser purificado e restaurado. A purificação e a restauração de Deus na sua vida se manifestam pela fé em Cristo Jesus e pelo agir contínuo e soberano do Espírito Santo. Submeta-se a Ele. Submeta-se a Ele. Entregue-se a Ele. Confie nele, para que você recobre a paz, para que você recobre a visão de Deus para a sua vida. Nunca é tarde, não é tarde, não é tarde. Há tempo, e há tempo suficiente para que você experimente muito na sua vida da alegria e da paz que Ele tem através da fé em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te traga paz.